Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais um Estilo Rami começando, ainda, lamentavelmente, em época de pandemia e quarentena. Hoje eu convidei para ter entrevistado o presidente da Polishop, que hoje detém algo próximo a 300 lojas físicas, fora o e-commerce e o telemarketing. Nosso querido João Apolinário. Você está bom, João? Tudo bem, e você, Rami? Prazer. Super. Obrigado por aceitar a nossa entrevista novamente. E antes da gente começar a falar desse momento de quarentena e de pandemia, eu gostaria de saber alguns números da Polishop. Eu citei aí que você tem algo em torno de 300 lojas, está correto? Então, nós temos hoje 287 lojas físicas em shopping center e temos 23 lojas offices, que nós chamamos de loja office, em rua. E com isso tudo, nesse momento, nós estamos quase com 75%, quase 80% dessas lojas fechadas. Ok. Hoje vocês têm quantos colaboradores, João? Diretamente, nós temos quase 3.500 funcionários diretamente, fora o nosso canal de venda direta. Bom, eu conheço bem a história da Polishop, vocês já nasceram, talvez a primeira empresa do país multiplataforma, que você já tinha o telemarketing, você já tinha sido um dos primeiros a ter e-commerce, e posteriormente é que você veio a ter as lojas físicas, exatamente o oposto dos seus pares. Nós começamos em 99 e nós começamos pela venda por televisão, com call center apoiando para concluir a venda e e-commerce também com call center apoiando e também a venda digital também poderia ser finalizada no e-commerce. Em 2001 entramos com o catálogo e em 2003 abrimos as nossas 10 primeiras lojas, mas sempre já nesse modelo de multicanalidade, mas na verdade como omnichannel, ou seja, vários canais complementares e não canais concorrentes entre si. Bem, uma vez que hoje o e-commerce e a televendas representa quanto percentualmente do seu faturamento? Nós olhamos como digital. O nosso digital, ele representava aí ao redor de 25% e 75%, mais ou menos. Esses números oscilam muito, depende da época do ano. Exemplo, mais próximos de datas comemorativas, as pessoas acabam indo mais buscar os produtos ou comprar ou finalizar os produtos nas lojas. Então, isso varia entre 70% a 75%, depende do momento. Mas a loja física ainda era o nosso grande e principal canal de vendas. Deixa eu ver se eu entendi. 70% a 75% são as lojas físicas, é isso? Exatamente. E hoje, despencou seu faturamento percentualmente enquanto pós-quarentena, pós-pandemia? Bom, o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos fazendo essa inversão, Rami, de fazer com que o digital assuma esse 75%. E por que isso? Porque nós já sabíamos que 80% dessa venda acontecendo em loja, 80% das pessoas já tinham algum contato no digital. Ou seja, elas iam concluir a compra na loja física, mas ela já passava pelo digital. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos exatamente fazendo com que a pessoa conclua a sua compra no digital. Então, nós conseguimos, no primeiro mês, fazer com que isso já crescesse para 50%, e esse mês nós estamos querendo caminhar para 65%, e o nosso objetivo é que nós realmente consigamos inverter essa nossa venda para o digital
porque já era normal as pessoas buscarem, procurarem os produtos no digital. Porém, muitos ainda preferiam ter a experiência da compra, a experiência de uma inovação, que é o que nós vendemos, no ponto de venda, onde ela poderia testar e aprovar o seu produto. Aliás, João, eu fui um dos primeiros programas de televisão que vocês anunciaram na época do 7 Day Diet, você me corrige se eu estiver mentindo, né? E você sempre muito imbuído, sempre fazendo laboratórios, pesquisando. Eu quero fazer um testemunhal, tanto do 7 Day Diet como dos seus primeiros produtos, talvez o primeiro, e posteriormente, eu me lembro quando você abriu a sua primeira loja física, e você se dava ao trabalho de sentar na porta da loja lá de fora para observar os seus consumidores. Isso faz toda a diferença, né? Você conhecer exatamente quem é teu consumidor, qual é o caminho, o trajeto que esse consumidor faz. Exemplo, isso que eu falei. Eu sei que aquele produto que ele comprou na loja, lógico que por amostragem, antes ele teve um contato pelo nosso e-commerce, ou por qualquer plataforma nossa digital, e olhou esse produto e pesquisou esse produto. Então, informação é muito importante. Você vê, num momento como esse, com essa informação, a gente consegue ter medidas e planos diferentes para que a pessoa conclua naquele momento e não abandone ali aquela busca que ele fez e vá para o ponto físico, até porque nossas lojas físicas estavam fechadas. Muito bem. De acordo com a Associação Comercial do Estado de São Paulo, os pequenos, principalmente os pequenos e médios comerciantes, um percentual aí entre 20% e 30%, lamentavelmente, nessa altura do campeonato, vão encerrar as suas atividades, não vão aguentar essa quarentena com essa dimensão. Sempre que eu citar isso aqui, eu quero relembrar você de casa que aqui todos são a favor da vida e da saúde. O que eu vou perguntar agora para o João é que tipo de quarentena você imagina que seria ideal? Olha, Rami, eu já me questionei muito, já me perguntaram muito isso. E eu procuro obedecer aquilo que as autoridades, né, que são da saúde, estão propondo. Então, por exemplo, em Santa Catarina, começaram a abrir os shoppings, nós tomamos todas as medidas e começamos a abrir também. Não abrimos no primeiro dia, nós não fomos a primeira loja que abriram, tanto é que ainda tem lojas que poderiam ser abertas em Santa Catarina que eu estou abrindo só esse final de semana. Nós começamos a fazer isso dentro de um protocolo de preocupação, de saúde, preocupado com aquilo que está sendo falado naquele estado. Eu entendo que ninguém melhor conhece a sua cidade do que o prefeito. Então, eu acho que é muito interessante, é muito importante, nesse momento, estar obedecendo aquilo que o governo daquele estado, o governo daquela cidade, né, o prefeito daquela cidade está definindo. E eu não entro no questionamento se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Na verdade, o que eu faço é o seguinte: eu crio os protocolos e entro para fazer que a minha loja volte a funcionar. A minha pergunta eu sei que você quer ser politicamente correto, e nem eu quero o contrário disso, mas você com quase 300 lojas físicas, em tantas cidades, em tantos estados, você pode ter um parâmetro, por exemplo, se poderia haver uma quarentena vertical, onde o comerciante seria obrigado a, quando abrir a porta da sua loja, só pode entrar com máscara, só pode entrar um número X de consumidores. Essa a minha pergunta. Rami, eu vejo assim, por exemplo, shopping center eu acho que é um ambiente muito mais controlado para o consumo, para as pessoas estarem, porém não é assim que está sendo visto em muitos lugares. E por que eu vejo isso? Exatamente pelo que você falou, eu posso controlar o número de pessoas que vão chegar no shopping, as pessoas que vão entrar pelo estacionamento mesmo, se eu limitar o número de vagas, eu posso controlar na entrada, tirando temperatura, dando uma máscara para aquelas pessoas que eventualmente estão sem máscaras, eu posso dar o álcool gel ali na entrada, eu posso ter várias atitudes em relação a isso. Essa é uma opinião minha. E numa loja de rua você não tem esse controle. Agora, no ponto que se diz do fechamento, eu acho que ele foi um pouquinho antecipado, porque não foi discutido isso com
a sociedade no modo geral. A sociedade que eu digo o seguinte, no caso do varejo, ou seja, em cada determinado segmento, deveria ser discutido, porque você veja bem o que está acontecendo, eu vejo lá por fora, tá? Uma opinião minha. Nós vamos começar aqui, já estamos começando alguma abertura em alguns lugares, sem ter alcançado o pico. Então, nós não poderíamos ter fechado naquele momento, eu acho. Eu acho que teve algumas medidas antecipadas. Mas é lógico, você falar isso olhando pelo retrovisor é muito mais fácil do que naquele momento, né? Então, por isso que eu não entro nessa discussão, não é querendo ser politicamente correto, não é nada disso, a questão não é essa, a questão é que nós estarmos agora tirando algumas conclusões, olhando pelo retrovisor, é muito mais fácil do que aquele momento de decisão. Agora, poderia ter sido discutido isso de uma outra forma, por exemplo, quando houve fechamento de shoppings, eu tinha 65% do meu estoque em lojas físicas e ninguém me avisou que daqui 2 dias iam fechar. Eu tinha caminhões com mercadorias viajando pelo Brasil, indo para todas as lojas. Nós estamos nos 26 estados mais Distrito Federal, nas 27 federações. Com um monte de caminhão, com carga, chega lá um shopping center fechado. Ou seja, não foi organizado esse fechamento. Nesse ponto, sim, eu tenho uma grande crítica para fazer. Agora, dizer que foi certo, se foi errado, eu acho que em pouco tempo nós vamos saber, mas eu entendo que poderia ter sido feita uma coisa muito mais organizada, porque a realidade na cidade de São Paulo, né, onde eu vivo, onde você vive, é uma. A realidade numa cidade no interior de Santa Catarina, quem sabe, é outra, quer dizer, ou do Rio Grande do Sul, ou no Centro-Oeste, ela é completamente diferente. Então, eu acho que o que poderia ter sido feito é exatamente isso, ter sido feito com uma coordenação, olhando localmente como é que aquilo funciona. Até nas nossas lojas nós administramos assim. Nós temos uma ordem nacional, porque nós temos as lojas em todo o Brasil, mas é muito importante o gerente local administrar aquela loja, fazendo um relacionamento com os seus clientes locais daquela cidade. Então é isso que eu acho que faltou, se eu for falar um pouco sobre a administração dessa pandemia. Outro tema que eu acho relevante, que eu vejo, é que alguns governadores, eles decretaram a quarentena, a gente entende perfeitamente. Quando você decreta a quarentena, automaticamente você cerceia o faturamento do comércio, da indústria, enfim. E aí, por exemplo, em troca disso, o governo não está dando nada, por exemplo. Ele podia, nesse momento, dar uma carência do ICMS e lá na frente cobrar. Não é deixar de cobrar, é apenas preservar o comerciante nesse momento com mais essa despesa e lá na frente você cobra parcelado. Um exemplo. Realmente tem várias coisas que, quem sabe, ainda vão acontecer, não é? Porque isso tudo, como eu te falei, aconteceu muito rápido para todo mundo, não é só para o varejista, foi também para o poder público, e várias ações foram feitas pelo governo federal de emergência para atender, como essa... Estaduais, né? Não do federal. Ok, no estadual, eu também acho que virão, né? Virá aí alguns auxílios diferentes de cada estado, conforme aquilo que estiver acontecendo. Até porque é importante que o Estado preserve o comércio local, preserve a indústria local. E isso tudo, como eu falei, é uma ação que vai começar vai começar a acontecer. A preocupação do que eu vi até agora dos governos estaduais é muito mais com a baixa renda, na questão de eletricidade, na questão de coisas de primeira necessidade. Mas eu acho que isso será ampliado e diferente estado a estado, pelo menos eu espero que seja ampliado diferente a estado a estado. Se você me permitir, eu vou discordar de você, mas principalmente dos governadores. Nós estamos falando do estado de São Paulo, onde existem grandes comunidades, favelas enormes, onde moram 5, 9 pessoas no espaço mínimo de 10 metros, com ruas de 1 metro de largura, ou seja, estão falando de milhões de brasileiros que não têm o menor recurso, não tem máscara, não tem álcool gel. Então essa quarentena, muitas vezes, eu não quero ser cruel aqui, por favor, me entendam, mas muitas vezes essa quarentena me parece a classe média e rica,
Porque esses brasileiros não estão sendo atendidos devidamente. Então, essa quarentena, eu acho que o governo tinha que estudar melhor, bem como eu vejo os governadores dizerem, não, mas o governo precisa ter os impostos para poder pagar a gasolina das viaturas de polícia, enfim, para pagar. E o comerciante também precisa ter um mínimo de subsídio, uma vez que ele encerrou as suas atividades, mesmo que momentaneamente. Bom, sem dúvida que, como eu te falei, não é todo mundo, né, que consegue se manter na sua casa, como você está dizendo. Porém, a mensagem importante é que as pessoas precisam manter distanciamento, as pessoas precisam parar com os aglomerados, as aglomerações. E com isso... Veja você, eu sou totalmente contra esse tipo de rodízio. Você que está nos vendo no Brasil, talvez não esteja fácil. Mas em São Paulo, o nosso prefeito, Bruno Covas, impôs um rodízio de placas pares e ímpares, tá certo? Então, o que acontece? É um rodízio que ninguém estava preparado, que ele aglomerou o transporte público. Mais uma vez, foi na contramão da saúde. Eu não estou te pedindo para julgar o prefeito, estou apenas dizendo a você, questionando esse tipo de atitude. Ramil, eu vi essa medida também da mesma forma que você viu, e eu vi aí que, como está acontecendo em vários setores públicos, uma falta de sincronia entre o governo estadual, governo federal, governo municipal. E isso tudo é fruto do momento que nós estamos vivendo, da pandemia. Então, é aquele negócio, eu não sou médico, né? Eu não tenho esse conhecimento da saúde, e hoje, no final, todo mundo está sendo um pouco de médico, está sendo um pouco de cientista, os caras estão fazendo cálculos, né? Então, exatamente. Então, o que está acontecendo nesse momento é que cada um tem a sua percepção. Eu concordo que a dificuldade e o que deveria ter sido feito é um equilíbrio entre a ciência e a economia. Então, é isso que precisa ser visto, porque nós sabemos realmente que a fome mata sempre, né? Vem matando e ela pode crescer muito mais. Agora, essa discussão, de novo, né? Nós temos governantes, né? Nós temos pessoas ali cuidando disso, nós temos médicos aqui em São Paulo, por exemplo, que nós conhecemos bem, médicos super importantes fazendo parte desse comitê da ciência, né, no governo do Estado, e todos eles têm razão, tanto na parte econômica como na parte da ciência, da medicina. Agora, o equilíbrio disso é que é a grande dificuldade, como em qualquer negócio, né? Nós estamos com um comitê de crise na Polishop, onde nós nos reunimos todos os dias à tarde, e nós tratamos do problema para o dia seguinte, né? A gente não consegue pensar a longo prazo. Por quê? Porque depende de tudo que vai acontecer. Então, cada dia a gente toma uma decisão para o dia seguinte. Então, ontem nós tomamos a decisão do que nós vamos fazer hoje. Hoje nós trabalhamos a decisão que nós vamos fazer amanhã. Amanhã nós vamos tomar a decisão. Assim, e assim nós estamos indo. Por quê? Porque o momento requer isso. E muitas vezes, quer dizer, para outras pessoas, cria-se a ansiedade, né? Como é que pode dizer que realmente a economia vai poder ser aberta no dia 30 ou no dia 10? Não tem, porque a gente não sabe qual será esse percurso. Então, infelizmente, quer dizer, a minha forma de ver é essa, nós estamos vivendo um momento que a gente não tem uma previsão a curto prazo, né? A médio prazo, muito menos, e a longo prazo, muito menos. O que eu sei é o seguinte, isso vai passar, nós temos que nos preparar, né? Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, vamos usar o nosso tempo para que a gente cresça, mas não ficar estudando só o que acontece com a ciência. Não adianta sairmos todos depois dessa onda, especialistas em vírus. Vamos estudar o nosso negócio, vamos estudar o mercado. Se fala muito que a crise traz oportunidades. Eu acrescento alguma coisa, eu não digo que a crise traz oportunidade. A crise traz a mudança da forma de você pensar. E nessa mudança da forma de você pensar que está a oportunidade. Eu entendi o que você falou, concordo quando você fala em oportunidade de quem está querendo empreender, quem está começando, esse comerciante sim, mas esse que está
aberto, com a sua loja aberta, esse está sofrendo muito, João. E você sabe disso. Todos estão sofrendo, Rami, sem dúvida nenhuma. O pequeno, o médio, o grande, o dinheiro não chegou para o grande, quer dizer, não para os gigantes, mas para os grandes, o dinheiro não chegou para o médio. E também não adianta só, quer dizer, achar o dinheiro chegar é criar dívida, né? Quer dizer, então você vai ter que ser pago, né? Então é tudo muito complicado. Você vê só o quanto os Estados Unidos já colocou dinheiro na economia. Evidentemente que nós não temos uma economia tão parruda quanto a economia americana, mas também acho que está muito aquém aqui no Brasil do que eles precisam, entendeu? Do que nós precisamos. Quer dizer, o governo talvez precise investir um pouco mais. Eu não sei se você compactua comigo. Sem dúvida, Rami. O governo atendeu primeiro a base, né? Que são as pessoas mais necessitadas com esse plano de R$600 para dar uma sobrevida. Agora, existe de fato, né, um pequeno empreendedor, existe aquele que é um pouco maior. Eu viro e mexo, eu escuto pessoas falando, poxa, eu não tenho e-commerce, o que eu faço? Eu não consigo vender nada por e-commerce. E tem vários restaurantes, por exemplo, que nunca tiveram deliveries, né? Aí eu pergunto assim, quer dizer, você não está no digital? Nos últimos 20 anos, desde que eu comecei a Porto Shop, o mundo digital está acontecendo. Nós estamos passando há vários anos que nós estamos vindo por uma revolução digital. As pessoas mudaram o comportamento. Antes as pessoas escutavam música comprando CD. Na tua época era, inclusive, o LP, né? O tal do vinil. Hoje não. Hoje como é que é? Hoje é um pequeno aplicativo que você coloca no teu celular. Você tem todos os tipos de música. Mas, João, primeiro quero esclarecer o seguinte. O vinil eu só vi em filmes antigos, né? Até estou pensando em comprar que tem agulha para tocar o disco e tal. Eu já nasci meio que na época do CD, mas do CD bolachão, do LP. Ah, tá bom. Então, a fita cassete você lembra muito bem. Então, ok. Brincadeira fora. Essa revolução digital passou pelo mapa. As pessoas usavam mapa, usavam guia 4 rodas. Hoje as pessoas, o que elas usam? Um aplicativo que te leva com várias vantagens. As pessoas usavam páginas amarelas para achar as empresas, né, para saber quem era a loja ou o comércio perto de você. Hoje é o Google, a enciclopédia. Ou seja, nós estávamos e estamos vivendo uma revolução digital. A pessoa não percebeu que também a forma de consumo e as ferramentas que ela tinha que usar também deveriam ser digitalizadas. Ou seja, isso é a minha crítica que eu faço e que não é acabar com a loja física. Pelo contrário, eu nasci no digital e fui para a loja física. Agora, elas são complementares, você precisa ter apoio para que as coisas realmente fluam de uma forma melhor. O digital é uma mídia, é uma forma de você mostrar e comunicar. Então, eu acho que... João, esse vai ser um legado positivo que essa pandemia e a quarentena vão deixar. O legado é a aceleração disso. Nós vamos evoluir no digital, eu acho que 10, 20, 30 anos em poucos meses. Por quê? Porque as pessoas estão tendo que se adaptar, ou seja, então quando eu falo para a pessoa, vamos estudar e gastar nosso tempo em melhorar o nosso negócio, não é só aquela pessoa que quer empreender, o nosso negócio mesmo, aonde a gente está. Ou seja, a crise traz a oportunidade de nós mudarmos a nossa cabeça, a crise traz a necessidade de nós mudarmos a nossa cabeça, e aí está a oportunidade de você crescer. Poxa, mas eu estou com as minhas contas... Realmente, eu acho que todo negócio, hoje, ele passa por uma dificuldade, não só pela pandemia, porque nós temos que lembrar, Rami, que nós estamos vindo de 3, 4, 5 anos muito difíceis para o varejo. Não é uma coisa que aconteceu agora. Então, muitas empresas já estavam com muitas dificuldades. Agora apareceu esse momento, então parece que tudo aconteceu só nisso. E não é verdade. Por quê? Eu sou varejista também. Esse seu discurso otimista, eu compactuo com você. Acho que sempre tem que ter um discurso otimista. Temos que ser otimistas, mas temos também que ser realistas e pé no chão. Eu compactuo com tudo que você está falando. Sem dúvida. Eu também quero aproveitar a interrupção para te fazer uma próxima pergunta, porque o nosso tempo está terminando. Por exemplo, você, como muitos, tem muitos produtos importados. Muitos comerciantes têm produtos importados. As indústrias têm insumos importados.
a disparada do dólar afeta ainda mais esse momento. Sem dúvida, essa disparada do dólar, a médio prazo, trará um problema, inclusive, inflacionário, porque não é só o meu problema. Tem produtos, eu tenho vários, 50% dos meus produtos são nacionais, são comprados no Brasil, mas eles dependem de componentes importados, porque a China, a globalização fez com que todo mundo fosse buscar aonde era mais barato um tipo de componente. Por exemplo, toda a minha linha fitness, eu tenho uma fábrica em Manaus, que é a Gênesis. Essa fábrica em Manaus, ela depende de componentes importados. E nós também temos aqui produtos que a gente vende da Philips, por exemplo, que ele é feito aqui em Minas Gerais, na unidade deles. Porém, ele depende de muitos componentes importados. Então, a médio prazo, nós teremos realmente uma pressão inflacionária e, com isso, com certeza, é outro problema que nós estamos tendo. E o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para os nossos problemas, olhar para os nossos negócios, gastar nosso tempo, usar o nosso tempo com isso e buscar alternativas. Aí é que eu falo da oportunidade que a crise traz. Ou seja, nós estamos olhando coisas que, de repente, a gente não podia imaginar que poderia acontecer. Quando você fala em problemas, aí vem a pergunta seguinte: se essa quarentena, infelizmente, lamentavelmente, vier a perdurar até o final de junho, por exemplo, existe a possibilidade de você fechar lojas físicas, de você dispensar colaboradores? Ô, Rami, sem dúvida nenhuma, isso vai depender de tudo aquilo que for acontecer. A ajuda do governo federal para a manutenção dos empregos, elas acabarão agora, no final do mês de maio. E tudo isso vai depender do que vai acontecer. Hoje, no dia que nós estamos gravando, eu vi o governador do estado de São Paulo, João Dória, dizendo que, se nada disso chegar ao contento, existe a possibilidade, no final de maio, entrar um lockdown, né? Um bloqueio total. E isso vai ser mais agressivo. Sempre lembrando a nossa preocupação com as vidas e com a saúde de todos, inclusive da minha, da sua e de todos que estão nos vendo. Mas também as pessoas podem morrer de fome, morrer de depressão, de suicídio, porque quando o sujeito não tem como alimentar a sua família, é um grande problema a saúde também. Sem dúvida nenhuma, como eu já te falei, a fome mata bastante gente há muito tempo, até antes de ter o coronavírus 19. Sem dúvida. Mas o que eu estou querendo te dizer é assim, nós não queremos e não pretendemos diminuir a nossa capilaridade de lojas, de nada. Só que, como todo negócio, nós temos que verificar e ver as possibilidades e toda a saúde financeira do negócio, para o negócio se manter em pé, porque é muito melhor se manter com a metade de lojas ou com 80% ou 30% da loja, mas manter pelo menos o negócio vivo, do que a gente ficar se insistindo e não conseguindo ficar com o negócio vivo. Ou seja, tudo é uma questão daquilo que for acontecendo, daquilo que nós conseguirmos daqui para frente. Bom, João, o nosso tempo terminou. Eu quero te agradecer e gostaria que você terminasse com uma mensagem positiva que é peculiar a você, aquele que está nos vendo, principalmente os comerciantes. O varejista e o empreendedor, ele é muito, muito otimista. E ele tem que ser, porque então ele nem empreenderia num país tão complicado, tão difícil que é o Brasil para empreender. Você tem que lidar com vários tipos de coisas diferentes, e ter sempre a vontade e o otimismo de estar fazendo as coisas acontecer, correndo risco, acertando e tudo. Então, a grande mensagem, e a principal delas é o seguinte: acredite no seu negócio, pense muito bem naquilo que você pode melhorar, quais são as oportunidades que está te trazendo esse momento. As dificuldades nós já sabemos, né? Você já sabe, está lá. As dificuldades, não adianta você ficar pensando em dificuldade e em problema, porque eles não vão desaparecer. O que você precisa buscar é oportunidade, e a oportunidade existe. Então, vamos gastar o nosso tempo com isso. Não vamos gastar o nosso tempo com coisa que não vai trazer resultado para cada um de nós. E a boa notícia é que isso vai passar. Nós sabemos disso. Não existe uma crise que dura a vida inteira. Quer dizer, essa crise ela vai passar. E nós vivemos uma crise diferente. Essa não é uma crise econômica, essa é uma crise de saúde. É uma crise completamente diferente de todas aquelas que eu já vi e que vocês já viram, porque eu acho que essa crise é uma crise que está fazendo com que as pessoas
elas fiquem muito mais solidárias. Nós sairemos dessa crise muito mais solidários, nós sairemos dessa crise com muito mais consciente da responsabilidade, inclusive social, que cada um... Deus te ouça, João. E eu quero te agradecer demais. Eu conversei com o presidente da Polishop, João Apolinário. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez aqui no nosso programa, sempre agregando com seu conteúdo. A você de casa, eu quero agradecer a companhia e a audiência, como sempre. Relembrando que nós voltamos domingo que vem. Um super beijo a todos, uma excelente semana e até lá. Tchau. Obrigado, um abraço. Tchau. Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo.